canto, segunda melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está batida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Vamos ler esse último versículo juntos. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Louvado seja o Senhor. Feche teus olhos, peço ao Senhor para falar contigo agora. Que você se desligue das outras coisas, desse mundo. Desligue seu celular, volte seu pensamento para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale conosco. Vamos sair daqui edificados. Ó Deus, clamamos a Ti. Use o Teu servo, pela Tua misericórdia, para que traga essa meditação, essa exposição nessa noite. E abençoe o Teu povo. Abre os ouvidos, abre os corações para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tem um desenho chamado... Vamos ver se vocês vão rir, né? Aquele que ri, a gente já sabe a idade, né? A Caverna do Dragão. Ah lá, tá vendo? Muita gente riu. Os outros não entenderam, né? A Caverna do Dragão. Então, os jovens que estavam ali presos num mundo paralelo, não é assim? E eles ficam ali em outra dimensão que eles estão. Mas entraram por uma caverna. Então, ali é a Caverna do Dragão. E eles não conseguiam sair de lá, não é assim? Ficavam lá e sempre o episódio, no final, você fala, agora vai sair. Mas não saíam de lá. Né? Faz lembrar essa fuga de Davi aqui. Davi fugindo de Saul nunca escapa. Aí vem outros inimigos, ele está tentando fugir e nunca escapa. E principalmente nesse texto que fala que ele estava numa... Você viu no título aí? Mostra que ele estava numa caverna. Numa caverna. E Spurgeon fala que esse salmo aqui, em termos de qualidade, na opinião dele, é um salmo chamado de ouro, ou salmo do segredo. E ele merece esse nome. Podemos ler as palavras sem perceber a alegria secreta dentro de Davi. A alma dele estava feliz mesmo diante da caverna e das situações. E ele guardou a chave, esse porta-joias de ouro. Davi é maravilhoso, salmista usado por Deus, que trouxe tantas bênçãos, tantos salmos. Nós já estamos aqui no Salmo 57. E nós, de vez em quando, trazemos um tipo de divisão que o Salmo tem. E hoje eu queria lembrar uma que eu já trouxe aqui do Daniel Conejeiro, que fala que existem alguns salmos de Davi, salmo de louvor e adoração, salmo de lamento, salmo de ações de graça, salmo de romagem, salmos reais, salmos sapienciais e salmos imprecatórios. E esse aqui é um salmo que é um salmo de louvor e adoração, misturado com ação de graças. E isso ocorre enquanto ele estava fugindo de Saul. E ele estava escondido numa caverna. Assim diz o texto. E se você vai pesquisar a história, aí você vai em Samuel, 1 Samuel 22:1, diz assim, Davi retirou-se dali e fugiu-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Esse era o contexto. Mas também tem outra situação onde Davi estava na caverna, quando ele estava ali, quando Saul entrou, lembram disso? E Saul entrou naquela caverna, e aí os homens falaram, mata, 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 mata ele. Não, não mata, não mata, não mata. Não vou tocar no ungido de Deus. Então nós temos as situações onde Davi estava
na caverna. E provavelmente em uma dessas situações é que ele expressa esse salmo. E esse salmo, se você olhar na sua Bíblia, verifica aí, versículos 1 a 3, nós percebemos aí que o salmista clama por misericórdia e confia no refúgio do Senhor. Então ele fala, Deus tem misericórdia, ó Deus. Tu és o meu refúgio, o meu esconderijo perfeito. Ficarei debaixo de tuas asas até que o perigo passe. Clamo a ti, pois sei que os seus propósitos serão cumpridos em mim. Veja a confiança dele. O seu socorro vem dos céus, e assim tu envergonhas aqueles que me perseguem. Então ele está aqui clamando a Deus, mas já confiando no Senhor. Ele fala, Deus tem misericórdia, mas ele já expressa logo, olha, diante do Senhor, debaixo das suas asas, estou protegido. Versículo 4 e 6, olha na sua Bíblia, Davi descreve a situação de perigo. Ele fala, estou cercado de leões ferozes. É lógico que ele está usando aqui algumas analogias, algumas ilustrações. Estou cercado de leões ferozes que querem me devorar. Seus dentes são como lanças e flechas, e sua língua corta como espada afiada. Não é? Então ele se sentia assim. Quem sabe ele estava lembrando de Daniel na cova dos leões. Não é? Que foi mais à frente, não dá para ele lembrar, né? Tem que ser o contrário. Meus inimigos preparam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles mesmos que caíram nela. Então, aqui ele descreve a sua situação. Está sendo perseguido. E mesmo descrevendo a situação, ele fala, olha, o Senhor confundiu os inimigos, eles mesmos estão caindo na cova. Versículos 3 e versículo 11, ele exalta e louva o Senhor. Se você observar, observe isso na sua Bíblia, versículos 3 e versículo 11, praticamente são iguais. Ser exaltado a Deus acima dos mais altos céus, que tua glória brilhe sobre toda a terra. Então ele exalta o Senhor no meio dessa situação. Versículos 8 a 10, o salmista procura despertar a sua alma para os louvores e ação de graças a Deus. E esse termo aqui é o mesmo que tem no Salmo 108. Mais à frente, os irmãos podem ver que ele fala, firme está o meu coração a Deus. E aí eu até lembrei aqui, olhei para alguns que cantavam essa música, né? Estou olhando ali, para os irmãos que cantavam a música. Os irmãos mais novos, né? Que cantavam. Tinha essa, hein, Daniel? Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma, desperta lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Então podemos perceber, meus irmãos, que a bondade do Senhor é a proposição desse texto. A bondade do Senhor desperta o crente aos louvores nos momentos difíceis. A bondade do Senhor desperta no crente, ele desperta o crente aos louvores nos momentos. Por isso que o tema e o título está ali. Como é que está ali o título? Acorda, isso, acorda. E nós vemos então essa situação onde Davi se escondia de Saul na caverna. E o problema então era esse. Ele estava escondido na caverna do inimigo. Tanta era a perseguição e a dificuldade. Versículo 1 ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Nessa situação ele clama a Deus. Eu estou aqui na caverna, estou escondido, eu clamo ao Senhor. Eu estou aqui pensando estar protegido, mas eu estou protegido realmente debaixo das tuas asas. É interessante ele usar isso. A caverna ali, um esconderijo, um local que é escuro, se ele ficar em silêncio, talvez ninguém perceba que ele está ali. Ele estava com 400 homens, uma dessas vezes ali dentro, né? Foi quando Davi entrou. Escondido na caverna. Mas ele sabia que realmente o esconderijo perfeito é debaixo da proteção do Senhor. É debaixo da proteção do Senhor. Ali sim ele poderia ter confiança. Era o abrigo perfeito. E ele fala, eu vou ficar aqui até que passem as calamidades. Nós vimos no Rio Grande do Sul as imagens, hoje é tudo, né?
online, você já vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente viu lá no Rio Grande do Sul as imagens da calamidade, não é? E as pessoas tentando se proteger. Eu vou fazer o quê? Eu vou enfrentar isso aqui? Não, eu quero um abrigo, não é isso? E elas querem ficar naquele abrigo até que passe a calamidade. Até que as águas baixem. E ele fala isso, Senhor, eu quero estar aqui, debaixo da tua proteção, até que passe esse momento. Versículo 2, ele fala assim, clamarei a ti, ao Deus que por mim tudo executa. Que texto! Ele está dizendo, Senhor, eu confio tanto em Ti, Senhor, eu vou clamar a Ti, e eu sei que o Senhor me abençoa. O Senhor é que executa tudo por mim. Meus irmãos, Deus fez e faz as suas promessas serem cumpridas. Veja o versículo 3, Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, é muito claro para Davi que a solução dele não vinha da terra, vinha dos céus. Dos céus o Senhor vai enviar o seu socorro. O Senhor vai me livrar. Não é? Por causa da tua fidelidade, por causa da tua misericórdia. Então não seriam os 400 homens que estavam ali com ele. Inclusive esses homens, quando juntaram com ele, estavam todos, você depois leia lá em Samuel, estavam todos abatidos, tristes, endividados, com problema. Imagina, Davi estava lá, né, sendo perseguido. Aí vai chegando gente, e eu vim aqui também sofrer contigo. Eu estou assim, estou assado, estou sendo perseguido, estou com dívida, estou com isso. Ele foi juntando homens assim, ele acabou liderando aqueles homens naquela situação. Mas ele cria que o socorro vinha do Senhor. Então os homens percebiam isso, olha, Davi é Davi, né? Ele está mostrando que ele é homem de Deus. Vamos continuar com ele, vamos seguir com ele. Qual é o nosso problema, irmãos? Qual o problema do crente? Nosso problema é que também muitas vezes nós nos escondemos na vida. Quem nunca se escondeu? Versículo 4. Acha-se minha alma entre os leões. Às vezes a gente também pensa assim. Pensa que a situação que nos cerca é tão forte e selvagem que vamos ser pegos, devorados. Que as lanças e as flechas vão nos atingir. E ele fala que os dentes dos leões são como essas lanças e essas flechas. Não é? Espada afiada é a sua língua. Muitas vezes ficamos assim, queremos nos esconder, vamos correr, vamos fugir. Porque o inimigo realmente é feroz. Veja o que Pedro diz, 1 de Pedro 5,8, ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Não é? No Novo Testamento, Pedro nos falando, apóstolo Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E às vezes nós sentimos assim perto, né? Está próximo de devorar. Tem alguns filmes assim que a gente vê essas imagens, por exemplo, acho que o filme que fala de dinossauros aí o cara está escondido ali, o dinossauro vem, já viram? Vem com a boca assim do lado dele assim, ó. Chega pertinho ali, mas ele está escondido aqui, ele não viu ainda. Mas ele chega com a boca, ele sente até o bafo dele assim, sente o calor da respiração dele. Agora, pá! Quantas vezes nós sentimos assim? E nós queremos ficar ali escondidos também. Pois nós somos perseguidos nesse mundo injusto, com certeza. Versículo 6. Meus inimigos me prepararam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Fala conosco, né? Eu não sei você, possivelmente já passou por isso, mas eu também já tive inimigos que armaram. Pessoas que armaram para me derrubar. E a gente se sente assim, o que vai acontecer? Senhor, onde Tu estás? Mas sempre, assim como Davi, nós temos isso no coração, Deus está aqui. Deus está nos levando. O crente pode sofrer essas armadilhas dos inimigos, mas ele vai lembrar também desse versículo final aqui, olha, os inimigos vão cair nessa armadilha aí. Não é? Então o problema é que Davi enfrentou, nós enfrentamos nos tempos atuais de formas diferentes, situações diferentes para cada um, não é? E
Essa é a nossa situação. Qual a solução que nós vemos nesse salmo? A solução é que o Senhor livra e desperta a alma do salmista. O Senhor não só livra, mas Ele desperta a alma do salmista. E o salmo está nos dizendo isso. Ele fala com o salmista, acorda. Né? O próprio salmista canta isso, mas é Deus falando com ele, acorda. Veja o versículo 3. Ele reconhece isso, dos céus o Senhor envia o seu socorro e cobre de vergonhas que me fere. Ou seja, Deus está agindo. Deus está fazendo, está me protegendo, está me guiando. Por causa da misericórdia dele, a solução é a misericórdia do Senhor, é a fidelidade do Senhor. O socorro do salmista não vem da terra. Vem de onde? Dos céus. Então não seriam os seguranças que estavam ali, os 400 seguranças, nem a armadura talvez que ele usasse. Na verdade, ele não gostava de usar armadura. Você lembra quando ele lutou com Golias? Ele falou, eu vou lá sem armadura. Não seria a inteligência ali, as suas táticas de guerra, não seria isso que iria protegê-lo, o socorro viria do Senhor. E por causa da misericórdia do Senhor, ou seja, Deus coloca o coração dele na miséria de Davi. Deus faz isso pela fidelidade, porque o Senhor prometera a Davi, o Senhor disse que ele não era ungido para ser rei. Deus ia cumprir a palavra dele, a promessa dele. O Senhor é fiel. A quem? A palavra dele. Porque se ele for fiel a nós vamos dançar, não vamos? Porque ele fala assim, tá bom, obedeça, eu vou te abençoar. A gente vai ler Deuteronômio, e a gente lê lá as bênçãos. Nossa, Deus vai abençoar, se eu obedecer. Mas aí na primeira curva, o que a gente faz? Desobedece. Tem a musiquinha assim, né? Tchururu. É assim. Cai, desobedece. Deus é fiel à palavra dele. Ele fala assim, eu vou te abençoar em Cristo. Ele é fiel à palavra dele, à misericórdia dele. Por isso que o salmista louva ao Senhor, versículo 5 nos fala assim, ser exaltado a Deus. Nós lemos no versículo 11 os mesmos dizeres. Ser exaltado a Deus acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Ele exalta o Senhor. Não é à toa que nós cantamos hoje 5 canções, talvez a gente cante mais. Ele exalta o Senhor, ele louva ao Senhor. Bendito Deus, Deus é digno da minha adoração. A salvação vem de Deus, o milagre da vida vem dele, tudo vem dele. Eu vou exaltar o Senhor, eu vou cantar louvores ao Senhor na minha vida. Desperta minha alma, desperta para adorar o Senhor. Minha alma está dormindo, acorda. Versículo 8 diz isso, desperta a minha alma. Despertar é lira e harpa, quero acordar a alva. Davi é como se ele gritasse para a sua alma, acorda! Como quem está chamando para acordar pela manhã. Nós temos... Os que são dessa área militar devem ouvir o toque da alvorada, né? Ou não? Conhecem, não? Toque da alvorada? Alguns já conhecem. Acorda pela manhã, antes do sol, inclusive. Toque ali da alvorada, uma tradição militar, marcando o início das atividades matinais. Normalmente ela é feita por um instrumento de sopro. Aqui, no Salmo, Davi chama os instrumentos de corda. A lira e a harpa. Instrumentos, então... Ele deveria acordar a alma, mas também acordar o seu corpo, porque para tocar o instrumento dá para tocar só com a alma? Não dá para tocar. Tem que ir lá, né, Daniel? Tem que... A harpa, então, dependendo do tamanho da harpa, né, tem que fazer um exercício longo, né? Ele está chamando para levantarmos, para despertarmos a nossa alma e também o nosso corpo, tudo que somos, para louvor do Senhor. Desperta. Ele deseja que isso aconteça quando? À noite? À tarde? Não, bem de manhã, porque ele fala assim, quero acordar a alva, ou seja, eu quero fazer isso antes que brilhe o sol. A alva, o que seria a alva? O primeiro brilho da manhã. Não é? De vez em quando, você que acorda cedo, então, sabe disso, acorda de madrugada, ainda escuro, aí você vê começando a ficar claro, não é? Opa! Então ele está falando assim, eu quero acordar a alva, né? Com o meu toque, com o meu louvor, com os instrumentos que eu tocarem, eu quero fazê-lo antes que chegue o dia, antes que brilhe, antes que tenha o primeiro brilho. Que coração!
Calvino diz assim: ele se erigiu a esse sacrifício voluntário com um fervor sincero de espírito, deixando de lado a preguiça e tudo o que pudesse ser um obstáculo ao dever. Glória a Deus. Veja que então a salvação é essa: o Senhor desperta a alma dele, o corpo dele, o Senhor fortalece a fé de Davi, ele confia no Senhor. E assim, então, como é a graça de Deus? Qual é a solução para o crente? É que o Senhor nos livra e nos chama ao louvor dele, meus irmãos. O Senhor nos livra e nos chama ao louvor dele. Versículo 9: eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações. É um versículo que nós devemos usar em nossa vida. Senhor, eu te darei graças. No meio dos povos, cantarei louvores entre as nações. Cantarei a ti, Senhor. O crente louva. Louva aquele que primeiro o amou. E o amou de forma imensa. O Senhor venceu todos os nossos inimigos. Ele fez isso pela bondade dele, pela fidelidade, pela graça. Versículo 10: pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Glória a Deus. Não há limites. O amor de Deus nos alcançou no mais profundo abismo em que estávamos. Deus cumpriu a sua promessa. Deus enviou Jesus Cristo para destruir o mal. Jesus venceu o diabo e seus anjos ali na morte na cruz. E vencerá definitivamente na sua vinda quando ele vai lançá-los no lago de fogo e enxofre. Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E vai vencê-la definitivamente quando todos os crentes ressuscitarem primeiro e subirem aos céus para adorar ao Senhor. Essa semana eu fui no funeral da Creuza, estava lá, e a gente percebe, né? Os irmãos cantaram, levaram instrumentos, vão cantar uns, sei lá quantas canções, uns 3 hinos, queria cantar mais. O tempo correndo, vamos cantar mais. Louvando a Deus. No momento de morte, alguém fala que vocês são loucos. Não. Aqui foi só uma passagem para aquele que é crente. Esse viverá eternamente. O Senhor venceu a morte, meus irmãos. O Senhor venceu esse sistema mundano. Jesus veio aqui, olha o que Jesus fez. Ele entrou no nosso mundo, vamos dizer assim. Ele se encarnou, se tornou homem como um de nós. Ou seja, estava sujeito a todo o sistema mundano. Mas ele venceu, porque ele passou por tudo sem pecado. Primeira coisa que Satanás falou: vou fazê-lo pecar. Ele está no corpo de homem agora, vou fazê-lo pecar. Ele venceu, meus irmãos, esse sistema mundano, foi até o final. Por isso foi injustiçado. Mentiram, levaram ele até uma cruz e pregaram. E aí ele venceu, porque ali a justiça de Deus foi feita completamente. Ele pagou os pecados daqueles que o recebem. Glória a Deus. Além disso, meus irmãos, além disso, todos os impérios vão ser levados aos pés de Jesus na sua vinda final. Ele vai restaurar não apenas de uma forma etérea, não é? Mas ele vai restaurar tudo. E vai ter um império, um reino, o reino de Deus. Todas as injustiças que nós vemos hoje serão jogadas por terra, porque o Senhor vai colocar um ponto final. Por isso, o Senhor deve ser adorado, exaltado pelo seu povo. Veja que Paulo e Silas estavam numa situação também assim. Não era uma caverna, mas talvez um lugar parecido, porque eles estavam numa prisão, num cárcere, não é assim? À noite. E não tinha, certamente não tinha iluminação como temos hoje. Era mais precária, deveria estar escuro, parecido com uma caverna. E eles estavam fazendo o quê? Eles estavam injustiçados ali. Estavam ali presos porque pregavam sobre Jesus. Ao invés de ficarem tristes ali, o que eles fizeram? Cantaram, louvaram ao Senhor. Essa foi a reação, exaltaram a Deus. E o Senhor fez um milagre. O que o Senhor fez? Abriu as portas, as cadeias, para que eles ficassem livres. Mas Deus não fez só isso, não. Com isso também Deus acabou libertando quem? O carcereiro. Porque o carcereiro chegou ali e falou:
que aconteceu? Todos fugiram, eu vou me matar. Ele ia se matar. Paulo e Silas ainda não tinham saído de lá. Falando, nós estamos aqui, todos nós aqui. E ele não entendeu. Por que vocês não fugiram? Se fosse eu, já tinha... Tem alguma coisa diferente? O que eu posso fazer para ser salvo? Vocês são diferentes. E ele entregou a sua vida a Jesus. Ele também foi liberto. Glória a Deus. Esse é o Deus, meus irmãos, que nós servimos. E Ele nos salva e nos livra para que a gente louve o Senhor. Exalte o Senhor dia após dia. Versículo 11, ser exaltado, nós já lemos, ser exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. E que nós sejamos usados assim também para levar os louvores do Senhor em todos os lugares. Em todos os lugares. Paulo também convida os crentes a louvarem a Deus, Romanos 15, 9. E para os gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ainda no versículo 11, louvai o Senhor vós, todos os gentios e todos os povos, louvem. Essa é a salvação, essa é a solução do Senhor. Ele nos liberta, Ele nos livra, Ele nos protege para o louvor da sua glória. Concluindo, o Senhor nos deu a sua graça, nos livrou dos nossos inimigos. Isso já ocorreu no plano da redenção e será completado até o dia final, o dia de Cristo Jesus. E tal salvação, meus irmãos, nos faz então despertar do sono deste mundo. Dedicarmos uma vida ao Senhor, uma vida de louvor e exaltação ao Senhor. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos clamando ao Senhor no nosso esconderijo, que é Ele mesmo. Ele é o nosso esconderijo. Nós devemos nos esconder em Deus. Lógico, devemos fazer o possível para nos proteger, claro. Nesse mundo, esse mundo cruel, esse mundo difícil. Não é? Então, você... tem uma casa, você vai pôr uma fechadura na porta? Não é? Você não vai falar, deixa tudo aberto, aí Deus está cuidando de mim. Não, não é? Você pode pôr uma fechadura, você põe. Se você pode pôr um alarme, você põe. Mas isso não é suficiente. Não é a nossa força que vai nos livrar de todo o mal desse mundo. É o Senhor Jesus. Os perigos deste mundo só podem ser protegidos pelo Senhor. Ele que pode desviar as munições que vêm contra nós. Ele que pode nos proteger de Satanás, dos seus anjos. Ele que pode guardar a nossa alma nesse sistema caído. O Senhor pode nos livrar dos nossos delitos e nossos pecados. Ele pode fazer. Somente Ele pode preservar realmente a nossa vida. Um dos mandamentos do Senhor é não matarás. Esse mandamento, não matarás, se você coloca ele de forma positiva, ele é preserve a vida. Preservar a vida, então nós devemos preservar a vida. Mas realmente quem é o preservador da vida é o Senhor. Ele que preserva a nossa alma, glória a Deus. Vamos nos esconder nele. Segundo lugar, viveremos despertando a nossa alma para Deus. Desperta a tua alma, meu irmão. Acorde. Muitas vezes nós estamos como quem dorme. Estamos anestesiados pelos prazeres, pelas riquezas, pelos nossos objetivos pessoais, pelas ideologias desse mundo. E ficamos como quem dorme. Como quem fala, está tudo bem, tudo certo. Vou seguir como todo mundo está seguindo. Acorda, meu irmão. Você está deixando a influência do mundo em sua vida, abrindo portas e janelas na sua casa para que o mundo influencie a sua casa, seus filhos e a sua vida. Acorde, meu irmão. Acorde. Acorde, porque daqui a pouco é o Senhor que vai estar às portas. Então louve a Ele, viva uma vida para o Senhor. Faça isso agora, antes que chegue amanhã. Faça isso para acordar a alva. Antes que chegue o dia, antes que chegue o grande dia do Senhor. Ali vai ser o momento final. É como se estivéssemos hoje vivendo num mundo escuro. O pastor Marcelo trouxe essa citação de manhã do Van Groningen, que fala-se que nós somos como tochas no mundo escuro. Mas um dia vai chegar a luz, meus irmãos. O Senhor vai despertar a luz eternamente. Não é?
Apocalipse diz que não vai ter nem sol, não é assim? Hoje nós vemos entre o sol e a lua. Quer dizer, tem escuridão, tem claridade, não é? Mas no final não vai precisar mais dos astros, porque a glória do Senhor vai brilhar eternamente, não é assim? Acorda, meu irmão. Venha louvar o Senhor antes que chegue esse dia. Dedique a sua vida agora ao Senhor. Desperta a tua alma, desperta o teu corpo para servir ao Senhor. Façamos isso, que as nossas ações sejam para a glória dEle. Vamos servi-lo e adorarmos dia após dia. Terceiro lugar, viveremos exaltando e louvando a Deus. Derek Kidner coloca um título para esse salmo diferente. Ele fala assim, salvo para cantar. Esse é o título que ele usa, salvo para cantar. Assim somos nós fomos salvos para cantar, para adorar a Deus. Viveremos louvando o Senhor. Veja que o maior livro da Bíblia tem cânticos, né? Salmo, que bênção. Façamos isso adorando a Deus. O salmista faz isso. E ele fala assim, ó, o Senhor, Ele é digno. O Senhor, Ele fez tudo por mim. Ele fala assim, não é assim? E ele fala assim, que nós fizemos, e quando a gente vai analisar, Jesus sofreu, meus irmãos, todas as dores e humilhações, as humilhações mais graves, as dores mais graves deste mundo, para nos resgatar. Então, louvemos a Deus, façamos isso na nossa casa, façamos isso aqui na igreja, quando estamos em congregação, na congregação dos santos. Façamos isso nas nossas tarefas cotidianas, reconhecendo que o Senhor é o dono do nosso dia. Adoremos a Ele na sociedade, em meio ao trabalho, ao estudo, sendo testemunha de Deus, daquele que nos salvou e está nos levando para a glória eterna. Portanto, escondamos-nos no Senhor, despertemos a nossa alma para vivermos em louvor, adoração e devoção a Deus todos os dias da nossa vida até a eternidade. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente. Vamos cantar então, vamos louvar a Deus.